Olá, pessoal. Nós queremos dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que por oportunidade está nos escutando. E eu queria começar contando um pouco sobre como foi escolhido o nome desse podcast que você vai ouvir. Contando as favas. E talvez isso você não saiba, mas no passado, na história da Roma Antiga, quando se queria tirar a sorte de alguém ou se fazer juízo de algo, se utilizavam feijões ou favas pretas, brancas, de outras cores. E aí o sim, vamos dizer, fosse para a fava preta e o não para a fava branca. Então se contava as favas. No final saía esse juízo de sim ou não para aquele que recebesse ou as favas pretas, a quantidade de favas pretas ou favas brancas. Daí vem o ditado, né? Vá às favas, vá contar suas favas. Ou então isso é um jogo de cartas marcadas, ou seja, um jogo de favas contadas, ou seja, já se sabe o resultado daquilo. E a ideia desse podcast é emitir opinião sobre as coisas que estão acontecendo na semana que se passa ou nos últimos dias que antecedem esse podcast que tem a pretensão de ser semanal. Então vamos dar as nossas opiniões sobre as favas que já estão contadas. E a gente vai trabalhar um pouco sobre cada temática aqui, que vai desde as questões culturais, cultura pop, vai falar um pouco de política, falar um pouco sobre a questão econômica, enfim. Vocês vão poder contar as favas aí juntamente conosco. Eu sou Fábio Vasconcelos e eu tenho comigo no meu campo de debate aqui sempre um amigo que eu gosto de tratar com ele as questões mais pertinentes e relevantes que passam no cenário nacional, local e mundial, que é o Marco Jacobsen. Marco, quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Tenho que falar, né? É um podcast. Bom, então também dando bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Uma coisa meio inédita a gente fazer esse tipo de saudação. Mas primeiramente te agradecer o convite aí pela oportunidade de nós contar as favas, né? Isso. Eu adorei esse nome também, né? O nome, ele é um nome que transcende o tempo histórico. Perfeito. Ele é um clássico. Que é uma coisa que se tu falar lá no Antigo Império, as pessoas vão entender. E se tu falar hoje, também entende. Convite. E aí a ideia é a gente estar corroborando aí nas pautas de política, economia, e também dar o nosso pitaco aí na parte de cultura, de arte, né? Senso de estética, que hoje em dia está meio esquecido, mas é tão importante. Eu acho também, Marcos, que pela nossa formação e pela nossa capacidade de ser curioso, a gente também vai divagar sobre alguns assuntos que sejam mais até profundos, né? Sobre a questão ética, sobre a questão de espiritualidade, enfim, devido à tua formação, à minha formação, né? Que eu acho que lá na resenha dos podcasts isso vai estar sendo informado, mas a princípio eu poderia dizer que a minha formação de arquiteto, de teólogo, acho que me ajuda bastante a ter uma visão talvez próxima ou até totalmente diferente da tua. É verdade, né? A parte de administração e geografia, ela é idiosincrática até, se comparada com a tua. E isso aí enriquece bastante, né? Mas as aulas dessa semana são interessantes, né? Desses últimos dias. Eu acho que a gente tem aí, talvez por pouco, sobre os assuntos do fórum lá em Davos, né? Do Fórum Econômico Mundial. Tem um pouco da questão Regina Duarte, Carlos Bolsonaro aí, para a pauta da Secretaria de Cultura do novo governo aí. Essa é muito boa. Bolsonaro. Acho que um pouco também sobre o que aconteceu essa semana. Nós estamos numa quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020, onde no início dessa semana aconteceu também uma entrevista muito interessante do Moro lá no Roda Viva. Se a gente puder falar um pouco sobre esse assunto, né? E agora, uma possível epidemia mundial tá aí por vir, né, Marcos? Isso aí é meio até assustador, né, se tu for pensar. Mas eu acabei de ler hoje à tarde, até no site do G1, que um dos pontos que os cientistas e médicos chineses estão indicando é que as pessoas tomavam sopa de morcego e que talvez tenha sido essa a origem da epidemia.
É uma coisa bem idiosincrática, uma coisa diferente, né? Que está sendo aventado como o ponto de partida dessa possível mutação do vírus. A gente vai chegar lá, não vamos passar por esse assunto logo de início não, mas a princípio a gente poderia começar por ele, né? Já que tu começaste aí. Pô, acabei. Mas olha, eu sempre que vejo essas questões ligadas à epidemia e que são em tempos de início de século, né? Elas sempre são recebidas pela maioria das pessoas como algo meio escatológico, né? Um pouco apocalíptico, né? É verdade. E não faz muito que eu andei lendo sobre isso e vi que a gripe espanhola já completou 100 anos que aconteceu na Espanha. É uma gripe que tem uma tipologia que vem da H1N1 também, né? E a gripe 1918, ela matou na época cerca de aproximadamente 40 milhões de pessoas na Europa. Chegou até a alguns casos aqui no Brasil, mas não foi tão assustador, né? E lá para cá, algumas epidemias aconteceram, né? E recentemente, pelo menos duas que eu me lembro, foi aquela SARS, 2002, Isso. né? Que, diferentemente da questão do morcego, me parece que ela tem uma relação com as aves, né? Que ela tem uma relação com a questão das aves, da gripe aviária. Havia uma coisa nesse sentido, sim. E recentemente, em 2012, teve uma outra anunciada pela Organização Mundial de Saúde que é conhecida como a suína, né? Gripe do porco, né? Gripe suína. E antes disso, não sei se vocês que estão nos ouvindo estão lembrados, também teve a questão da vaca louca, que não chegou a ser, é verdade, não chegou a ser anunciada como uma possibilidade de pandemia. Mas você criou toda uma... Pandemia. Mas você criou todo um cenário, né, de pânico. Eu te confesso até também, assim, até que ponto, né, isso realmente é motivo para pânico, né? Me parece que a gente falando, assim, ao longo da história do planeta, da civilização, a gente sempre teve com essa ameaça de uma doença que poderia vir e acabar com todo mundo, né? Hoje com a OMS estando à frente desses alarmes, é mais seguro para nós sabermos se é ou não tão perigoso assim. Exato. Porque ela que faz a divulgação no mundo, anuncia no mundo que aquilo realmente é algo de preocupação global, né? E agora, essa semana agora surgiu, porque ela veio nos últimos dias de dezembro e parece que foi tudo no mercado naquela cidade de Wuhan. Isto. A pronúncia até é difícil, hein? Tu conseguiu muito bem. Wuhan. Isto. Lá em São Paulo. Imagina. E hoje já foi decretado isolamento completo da cidade. Pois eu tava vendo um vídeo, inclusive, no YouTube, que o exército botou barricadas, enfim, ninguém entra. Isolamento total. E está se estudando até amanhã, que será sexta-feira, a OMS anunciar se realmente é uma preocupação de pandemia global ou não. Que já se espalhou para alguns países da Ásia e já tem um americano também que estava na China, está infectado. Parece que é daquelas coisas de filme, né? E engraçado que tudo que perpassa esses vírus, que começam com a gripe, se torna uma pneumonia quase irregressível, ela não volta mais, o cara morre de pneumonia, que normalmente são sintomas que vão se agravando de uma gripe até uma pneumonia. Sim. E a pessoa morre. Eles vêm de origem animal, né, cara? São de zoonoses. São normalmente vírus que passam do animal, seja ele qual for, morcego. Me parece que esse aí estava ligado a um tipo de gato que se comia naquela região da China. Olha só que interessante. E aí o gato estava com esse vírus e no mercado chinês, eles apesar de ser um mercado de pescado, ele parece que estava sendo manipulado. E é uma zoonose, um vírus que passa do ser humano, aliás, do animal para o ser humano. No passado tinha até uma bem conhecida aqui no Brasil, chamada mormo, né? Como? Mormo. Ah, sim, mormo. Mormo, né? Mas isso faz um pouquinho de tempo já. Já é dado aqui no Brasil como algo que não existe mais. Com certeza. Mas o que mais chama atenção nessa questão pandêmica é que quando ela passa, a rapidez que isso acontece. Quer dizer,
Vamos, raciocina comigo, se o cara pegou isso no dia Será 30 que ela chega em Davos? Pois é. O mais interessante dessas questões de passar de pessoa para pessoa e rapidamente se espalhar é que todo o trabalho que é feito em cima das pandemias é para tornar ela mais lenta. A transmissão de pessoa para pessoa mais lenta, né? Só que essa... Como é o nome da... Da o quê? Como é o nome da... Da cidade? Não. Do vírus. Coronavírus? Coronavírus. Esse aí foi dia 31 de dezembro. Nós estamos há 20 e poucos dias. Mas é que também, né, Fábio? Olha a posição que a China tem no mundo hoje, né? Todo mundo está conectado com a China hoje em dia. Seja para qualquer negócio que aconteça. Então, Fábio, olha a posição que a China tem no mundo hoje, né? Todo mundo está conectado com a China hoje em dia. Seja para qualquer negócio que aconteça. Então, antigamente, né? Século passado, vamos dizer assim. Aliás, desculpa, século não, década passada, a capital do império era Nova York. As questões sanitárias e essas coisas de vírus teria que partir de Nova York para o mundo. Hoje, eu não sei nem te numerar qual o número de cidades na China que a gente pode dizer que hoje tem negócios globais. Né? Tem Xangai, Beijing, Pequim, Hong Kong. Nossa, existe, eu acho que mais em torno de 10 cidades de nível global só na China, né? Então é um contexto que todo mundo, eu tenho certeza que algum brasileiro cruzou para essa cidade. Né? Vivenciando isso mais intensamente até mesmo do que o Ocidente, né? O Ocidente parece que agora está retomando com algumas figuras de liderança mundial, retomando um certo liberalismo econômico que no passado nem existia isso no mundo ocidental. Oriental, aliás. E a China é o país comunista mais capitalista do mundo, né? Como se diz. Hoje ele está conectado e dita praticamente o consumo e a produção no mundo. Tanto é que quando eles não compram alguma coisa aqui do Brasil, a gente tem problema. Até aqui, né? Dá para fazer uma contextualização rápida, uma conexão muito, muito, muito clara para quem vai nos ouvir. O preço da carne, né? Pô, disparou, porque o governo chinês teve alguns problemas lá com o rebanho deles, que não conseguiria atender a população, e para não ter o desabastecimento no mercado chinês, o governo veio aqui, comprou e tal, embarcou gado. Teve alguns problemas lá com o rebanho deles, que não conseguiria atender a população, e para não ter o desabastecimento no mercado chinês, o governo veio aqui, comprou e tal, embarcou gado vivo, carne. Eu tenho um conhecido que trabalha num frigorífico, que chegou um representante do governo chinês, ali, um cara da China, perguntou qual é que era a produção dele. Ele falou, tem produção para os próximos 3 meses, tá comprado. E aí era só embarcar o resto. Então, a China hoje, ela é uma liderança econômica, política, e infelizmente também é uma liderança que pode ser negativa, né? Porque essa conexão que ela tem com o mundo hoje, ela é total, né? O tipo de acessibilidade ao mundo chinês mudou. Acessibilidade no termo até de mobilidade, né? Hoje você tem uma entrada e uma saída do mundo, de pessoas do mundo na China que não se tinha antigamente. Com certeza. Até que esse cara que tenha chegado nos Estados Unidos com o vírus, ele certamente estava fazendo algum negócio lá. Provavelmente. Né? É muito mais hoje um turismo de negócio na China do que um turismo para ver o que o chinês tem de melhor. Né? Hoje mas realmente... não podemos menosprezar a muralha, né? É um negócio que eu quero ainda ver. Hoje realmente se vai para a China para ver o negócio da China. Né? Essa foi boa também. Mas eu acho curioso, porque assim, hoje você vai vendo essa necessidade que o americano tem de entender o que é que o mundo oriental tem, tanto no campo da economia como no campo da própria espiritualidade, a maneira de viver, né? Porque a maneira de enxergar a vida do mundo ocidental é totalmente diferente do Oriente, né? É aquela velha história do cara que tem uma pessoa amada e quer oferecer uma rosa.
Ele vai no roseiral, ele arranca a rosa. No roseiral, ele arranca a rosa. No Ocidente é assim, ele arranca a rosa para entregar a pessoa amada. No Oriente é diferente. No Oriente você convida a pessoa amada para ir no roseiral apreciar na roseira. Imagina. A rosa, né? Diferente, né? É curioso, é muito curioso. Eu li um livro até, há um tempo atrás, que era China, Mega Tendências, que dava uma abordada sobre esse desenvolvimento da China, né? E o quanto que o Xiaoping teve de importância nesse passo. Então ali, para quem gosta de política, gosta de economia, é um livro até bem interessante, porque ele é escrito por um professor inglês, que hoje dá aula numa escola de negócios na China, e ele dá uma visão assim que para nós ocidentais é muito comum, mas que na visão do pessoal do Oriente, do povo oriental, é totalmente diversa, né? Até essa questão propriamente de por que o comunismo, de certa forma, funciona na China, né? Essa coisa histórica dele, de que a China já foi um reino dividido em 7 ou 8 povos, e aí houve a reconstrução. Comunismo até aqui, né? Na verdade é um socialismo, né? É um socialismo que até aqui deu certo também, né? Claro, com certeza. Socialismo muito repudiado pelo nosso presidente. Exatamente. Mas que foram os primeiros a ir visitar, né? O primeiro ato, acho que das primeiras viagens oficiais do governo Bolsonaro foi para a China, inclusive. Como é que tu vê essa questão, por exemplo, de ser um pouco contraditória essa ideia de que, apesar de ser um regime socialista, é extremamente capitalista, de uma forma até muito liberal, assim, porque faz comércio com o mundo inteiro, né? E você tem um prisma, por exemplo, extremamente polarizado no Brasil, que parece que fecha seus olhos ou vela essa maneira de entender o mundo de uma forma muito mais globalizada e liberal do que propriamente. Você tem um prisma, por exemplo, extremamente polarizado no Brasil, que parece que fecha seus olhos ou vela essa maneira de entender o mundo de uma forma muito mais globalizada e liberal do que propriamente no Brasil aqui. Tchê, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Mas eu queria que tu falasse sobre isso, porque me interessa esse assunto. Porque a China, eu acho que a questão cultural é uma das coisas que mais pesa ali na ponta, né? A própria cultura do povo de entender essa questão de ser liderança, de ter um líder, de ter uma representação. Porque até, se não me engano, nos anos 60 ou 70, não vou saber de precisar com exatidão, a China tinha ainda um imperador na Cidade Proibida, né? Que tinha ainda os últimos descendentes. Então é um povo que se construiu sempre tendo um monarca. E até nesse livro, eu lendo ele, eu acabei entendendo um pouco mais desse milagre chinês, né? Que é para a própria manutenção do regime comunista deles, né? Tem a ideia de mito e verdade em relação à quantidade de pobreza que tem na China pela quantidade de habitantes, obviamente, né? Com certeza. E de trabalho escravo que não se vê, enfim. Isso aí é aquela história, se fala, mas não se prova. Exato, né? Mas agora no nosso país aqui, eu vejo ainda que, até usando uma frase de um amigo meu, né? É um lento processo civilizatório. A gente ainda está nessa dicotomia, né? A esquerda, a direita. Mas o Brasil, o que ele precisa, ao meu ver, é se tornar um país capitalista e liberal. Né? Não importa muito se vai ser o Partido Comunista do Brasil que vai ter essa visão, ou se vai ser o Partido Novo. Né? O Partido Novo tem esses princípios. É muito pobre trabalhar essa ideia de demonização do capitalismo. É uma infelicidade que a gente tem discurso, aqui. é uma retórica muito pobre, né? Porque se tu for ver no mundo afora, os partidos provavelmente até de esquerda, eles não têm um posicionamento anticapital. Pelo contrário, né? Eles têm um posicionamento pró-capital para geração de bem-estar. Os partidos de direita, no mundo afora, eles têm posicionamento pró-capital, talvez através da especulação, enfim, mercado financeiro, mas nenhuma das duas vertentes acha ruim o empreendedorismo, acha ruim tu trabalhar, acha ruim a liberdade entre patrão e empregado, acha ruim, aliás, condena a burocracia, né? Aqui parece que não, porque quando a gente tem um governo de esquerda, aí tem que burocratizar, tem que estatizar, tem que ser do governo. Aí vai agora para um outro lado da ferradura.
que eu acho que, na verdade, até agora a gente está com o pêndulo muito grande para um lado, né? É necessário esse monte de coisa, um monte de ação que o pêndulo muito grande para um lado, né? É necessário esse monte de coisa, um monte de ação que o governo tem feito para compensar o que foi construído aí pelo governo do PT, enfim, do Lula. O empreendedorismo também, né, Marco? Ele não é diretamente ligado a uma ideologia, né? Com certeza. Você pode ser empreendedor em qualquer tipo de situação, né? Até tem um trabalho interessante sobre isso aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que é sobre capacidade de empreendedorismo influenciado pelo viés religioso daquele país. Ou seja, países que são muito católicos são pouco empreendedores. Você já me falou uma vez sobre essa pauta. Países que são de tendência judaica ou protestantes são muito empreendedores. São bem mais empreendedores. É verdade. Países que têm uma tendência budista são pouquíssimos empreendedores, porque o cara só quer estar lá na montanha meditando. Religioso, entre aspas, sim, do que propriamente um viés ideológico. Se eu sou de esquerda, eu sou empreendedor, eu não sou. Se eu sou de direita, eu não sou empreendedor. Por falar em cultura, tu falou cultura aí, né? Uhum. O que tu achou do nome da Regina aí? Olha, eu não conheço, eu desconheço um pouco a questão dela pessoal lidando com isso, né? Até eu ouvi histórias pesquisando sobre a vida dela, que ela no passado tinha sido até de esquerda e tal. Acho que isso não bate muito com o discurso do governo atual, né? Mas a princípio, talvez a grande discussão não seja se Regina é um bom nome ou não para a cultura do país, para a Secretaria de Cultura, para ser secretária de Cultura do governo Bolsonaro. É a fórmula que está sendo usada para escolher os seus, entre aspas, ministros, né? Então, me parece que é a fórmula que está sendo usada para escolher os seus, entre aspas, ministros, né? Então, me parece que quando o assunto é economia, segurança pública, se dá muita atenção, né? Porque foram as bandeiras da campanha do governo. E as demais dá menos atenção. Só que está começando a se perceber que deveria se dar tanta atenção quanto, né? Quanto. É porque aquela fala, né, do secretário anterior, o Rodrigo Alvim, eu até quando começou borbulhar aquilo dali, né, que era nazista e tal, eu, no primeiro momento, até achei que fosse um exagero, né, porque a mídia, de certa forma, ela está tendo um posicionamento muito estranho, eu vou dizer. Alguns veículos da mídia. E é bem engraçado. Sabe uma coisa que eu faço em casa? Depois tu olha o Jornal Nacional. Às vezes as mesmas notícias, elas têm uma análise, uma construção de narrativa totalmente diferente. Então, quando começou a surgir esse negócio que era nazista, eu até não dei bola, porque, de certa forma, tá caindo já uns créditos, né? Tá tendo esse... Sim, a princípio, sim. Negócio toda hora. E as pessoas não entendem até o grau de seriedade que tem quando se refere aos termos nazistas, né? E enfim, etc. Enfim, va bene. Então, quando ele fez aquele posicionamento, fez aquele discurso que foi apocalíptico, foi horrível, não teria outra maneira você tirar ele mesmo, né? Eu não sei, assim, eu particularmente achei caricato. Achei extremamente caricato. Achei que realmente parecia, foram felizes. Eu acho que ele olhou. Eu acho que ele se inspirou. Ele se inspirou. Acho que ele olhou. Eu acho que ele se inspirou. Ele se inspirou. O cara era um gênio. Goebbels era um gênio. Era um gênio. Inegável. Ele se inspirou. Ele talvez acreditou na ignorância da maioria das pessoas de não irem atrás disso. Até a ópera de Wagner ele colocou de fundo, né? E, cara, volto à questão que eu coloquei. Qual é a fórmula, o critério que é usado para se escolher quem vai tratar do assunto, né? Porque se esse cara ele já tinha algum viés nesse sentido e foi escolhido, então ele foi escolhido porque ele se alinhava ao critério. Isso é uma coisa perigosa, né? Ou se o critério era simples e puramente sinalizou que vai apertar o pescoço, vai dar pressão na classe cultural brasileira do momento, que tem feito um discurso, uma retórica
muito de esquerda, né? Isso é real. Sim. Se ele vai sinalizar, né? Isso é real. Sim. Se ele vai sinalizar que vai fazer isso, vai apertar, vai fechar, vamos ficar com ele. Né? A pergunta é, Regina está tendo um problema, me parece, com o Carlos Bolsonaro por conta disso. Pois é, né? Porque ela talvez não vai apertar ninguém. Me parece que a Regina é um nome para essa área mais ponderado. Eu acho que até uma certa sinalização do governo, assim, né? De ponderamento agora, digamos assim. Não sei se a palavra existe. Não vejo assim. Eu vejo a Regina como uma solução estratégica. Tu acha, é? Eu acho uma solução estratégica. Eu acho que é aquela cortina de fumaça. Vamos largar essa aí? Vamos deixar isso aqui, porque essa é a queridinha do Brasil. Então, ela assim, né? Então, no momento em que esse assunto que apareceu pode ser extremamente nocivo para o meu discurso, para eu ter que justificar esse discurso, inclusive, né, que pode chegar nisso que eu estou falando, de que maneira eu escolho os meus secretários, os meus ministros, colocando ela e ela aceitando, a coisa se dilui, né? Seria Bolsonaro um gênio, então? Não sei se um gênio, mas eu acho, não sei se um gênio, ele é um cara muito estratégico. Agora, eu acho que nisso eles pecaram fortemente, porque, veja só, se a pauta de economia e segurança nos trouxe Guedes e Moro... Que vai bem, né? Que vai bem. Muito bem, até eu acho. Ele agora teve que fazer um esforço hercúleo para ir lá no Rio de Janeiro chamar a mulher. Ele foi, né? Ele foi. Então isso quer dizer o quê? Que ele está correndo atrás do prejuízo. Bela análise, verdade. Ele poderia ter dado mais atenção nisso no início, né? E a pergunta é, será que em outros cargos ele também não vai ter problemas aí? Enfim. Um que eu acho que... Nossa, Fábio. Vocês que estão nos ouvindo também. Eu sou um dos que acho que o Brasil precisava dessa mudança de paradigma, né? Mas, é como tu falou, às vezes o critério ele é muito estranho. O critério de seleção. O Weintraub, ele tira o sábado e o domingo para fazer vídeos e sketches e postagens no Instagram pessoal dele, vilipendiando e debochando quem pensa diferente dele politicamente. Então é muito estranho. Mas é um cara que tem feito uma gestão técnica primorosa à frente do MEC. Isso é inegável. Eu acho que dizer algumas coisas, até como o presidente usa a palavra muitas vezes um pouco estabanada, né? Acho que até irresponsável em alguns momentos. Eu acho que o falar, ele se dilui quando existe resultado. Isso é verdade. É o que eu mando falar, né? O cara entrega. Eu sou muito mais um cara que entrega resultado. É verdade. É o que eu mando falar, né? O cara entrega. Eu sou muito mais um cara que entrega resultado e às vezes fala besteira do que um cara que fala brilhantemente, te convence de tudo e não entrega nada. E ainda mete a mão no bolso ainda. E cara, por aí tá cheio, até perto da gente. Então, Marco, eu vejo como às vezes preocupante essa ideia de que você supervalorize, não sei se a palavra é essa, mas que você veja com um olhar mais cuidadoso aqueles ministérios que são a base do teu discurso de governo, né? Daquilo que tu colocou na tua campanha, ou que tu tem como dentro do teu plano de governo, aquilo que é essencial para a coisa avançar, e um certo descuido com as outras. E são quantos anos que ele faz política? Bolsonaro faz política. Mas esses tantos anos que ele faz política, ele faz uma política de legislativo. É a primeira experiência como executivo. E nem sempre você está preparado para fazer um trabalho na política como um trabalho daquele que vai estar com a caneta na mão. Com certeza. Né? O legislativo, o cara vai para o púlpito e protesta e articula. No executivo, não, você tem que tomar decisão. E, enfim, eu acho que esse viés militar dele até ajuda em algum momento nisso, né? Ter esse poder de decisão, mas existe todo um contexto em volta dele, inclusive os filhos dele, e o prejudicam também nesse sentido. Bastante. Né? E me parece que agora nessa linha de combate
esse discurso de uma linha de combate contra a classe cultural de esquerda ou pseudo-esquerda no Brasil, esse discurso de uma linha de combate contra a classe cultural de esquerda ou pseudo-esquerda no Brasil vem muito encabeçada pelo próprio Carlos Bolsonaro. Agora, se os filhos são problemáticos e ele é um cara e os filhos são outros, toda essa discussão que se tem em relação ao que eles proporcionam, a família Bolsonaro proporciona para a imagem dele, isso eu não vejo com tanto alarde como a maioria das pessoas falam. Porque, assim, ser um mito e ter um filho problemático, o Lula é um mito e tem um filho problemático. É verdade. Né? O Pelé é um mito e tem um filho problemático. Verdade também, né? Então, assim, Bolsonaro é um mito e tem um filho problemático. Ou os filhos, né? Não sei até que ponto a gente pode dizer que é um só. Mas eu acho que nesse ponto, essa convergência, por exemplo, de você ter critérios claros e bem definidos, de como vocês... Isso faz um pouco... É um pêndulo um pouco para qualquer pessoa que vai analisar o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a Secretaria de Cultura. Com certeza. Né? Ela eu acho que ela é uma figura que vai trazer aí uma ternura para a Secretaria, né? Nossa, esse termo foi muito bom. Ternura. Uma ternura para a Secretaria. E para o governo também, né? Governo. Acho que ela é bem articulada com o meio dela. Mas a gente que teve experiência, você que está tendo experiência no setor público, eu que tenho experiência de gestão nos 3 setores, você que tem no primeiro setor uma experiência como a que eu tive no passado, você sabe muito bem que dificilmente essa figura de ministro ou de secretário, ela faz tudo. Ela é muito mais representativa em alguns momentos e de tomada de decisão em outros do que próprio Brasil. Existem programas a serem seguidos, né? Existem planos nacionais. Existe um plano nacional de cultura que precisa ser seguido. Isso é um projeto de governo. Né? Estado, né? De Estado, né? Não é algo que ela vá fazer e vá chegar e vai fazer grande diferença. O que não pode é fazer algo caricato, que eu acho que foi o que o cara fez. Porra, né? Eu acho que ele aproveitou aquela história. Cara, eu vou aproveitar o negócio. Mas você sabe, Fábio, que uma coisa que eu percebi é que... Tá mais para alvo uns quilozinhos, né? Não, e que se o movimento judaico não tivesse se manifestado forte no primeiro momento, eu não sei se esse cara tinha caído também. Tinha um contemporizado, Por isso que eu acho que... No primeiro momento, até me parece que o cara achou que ia diluir a coisa. Depois ele deu uma entrevista na Gaúcha, inclusive, que eu ouvi, e ele botou panos quentes e coisa e tal. E a Regina, eu acho que ela vai ter uma possibilidade de dar essa ternura na comunicação, né, com esse meio artístico que até agora o governo não estava tendo. Eu acho, inclusive, mas olha só, eu acho que vai ter mais artista agora abrindo que é Bolsonaro, hein? E veja só, eu tenho uma questão que eu acho que é interessantíssima que tu levantaste aí. Essa palavra, ela é interessante para o governo Bolsonaro. Porque o que está faltando hoje, talvez uma figura feminina que traga isso. Onde grama não cresce, mato cresce, né? E acho que falta mais mulheres que ocupem esse papel de liderança. A Damares não é muito carismática. Ela, né? Não tem a ternura. E eu acho que falta porque o cara, ele tem aquela... Ele é o cara que faz a própria propaganda do governo dele. E ele não tem essa questão, né? E tu vê como é interessante. Ele é o cara que faz a própria propaganda do governo dele. E ele não tem essa questão, né? E tu vê como é interessante, né? O que funciona no governo Bolsonaro não aparece. Coisa que eu acho interessante. O Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. Dá resultado. Muito resultado. Né? Dá resultado. Da Agricultura, Cristina? Me fugiu o nome dela agora. Sim, eu não me lembro do sobrenome dela. Ela é deputada federal até pelo Mato Grosso. Isso é da área do agronegócio, do agronegócio. Né? E também tem o Mandetta, que é da saúde. São uns ministérios um pouco mais técnicos que estão indo bem, que aí não orbitam, né? Não aparecem, ficam entregando resultado, me parece. Se por um lado existe
uma capacidade de você entender. E aí quem entende um pouco de discurso, de análise transparente, não chega a ser mais do que transparente, você é extremamente transparente pela forma como você pensa, você se torna um cara confiável. Olha só. Porque todas as pessoas que lidam com você, elas vão saber como você vai reagir diante de qualquer assunto. Que interessante isso. Isso vale para a empresa, isso vale para qualquer meio onde você circule, seja o meio político, meio empresarial, enfim. Você vai ter a capacidade de perceber o quanto uma pessoa é confiável de acordo com a comunicação dela. A maneira como ela se comunica de forma autêntica ou não. Se aquilo dali que ela fala, se a maneira como ela se apresenta é sempre a mesma, ela é transparente pela forma como ela pensa, mesmo que eu discorde de você, você vai ser confiável. Entende? Porque eu sei como você vai reagir diante de qualquer assunto. Exatamente. Vem uma crise, cara, eu já sei como um cara vai reagir. O Marco reage assim. Você vai ser confiável. Entende? Porque eu sei como você vai reagir diante de qualquer assunto. Exatamente. Vem uma crise, cara, eu já sei como um cara vai reagir. O Marco reage assim. O problema é quando você não sabe como é que a pessoa reage. Esse é o grande problema. A desconfiança, ou a falta de confiança diante de uma situação, ela se dá pela forma como você não reconhece a reação do outro. Isso vale para uma relação a dois, por exemplo. Verdade. Né? Você tem uma relação com uma pessoa e você não sabe, naquela notícia que você vai dar, como é que a pessoa vai reagir. Né? Mas no momento que você sabe como ela reage sempre, ela se torna confiável para você. É verdade. Né? O Fábio também é uma aula de o estudo comportamental. O estudo da análise do discurso, você pode até achar que é pobre, que o discurso do cara é pobre. Mas é autêntico. Então tu sabe como aquele cara vai reagir, velho. Né? Hoje, por exemplo, vamos fazer um paralelo com Lula. Vamos fazer um paralelo com Lula rápido, bem rápido. Vamos ver. Eu não sei como é que o Lula vai reagir em determinados assuntos. Porque ele entrou, por exemplo, falando uma coisa quando foi preso. Inclusive teve a carta ao brasileiro quando ele foi eleito a primeira vez, lembra? Porque ninguém sabia como é que ele ia ser na economia, vai estatizar a empresa, vai não sei o quê. E ele adota o discurso que é conveniente. Isso é uma coisa muito complicada para quem quer confiança. Entende? Mas fala o que você ia falar lá. Tu acha que o Bolsonaro está governando conforme o discurso dele? Acho que sim. Totalmente. Alinhadíssimo. Não vi nada, não vi nada nas coisas que que sejam ruins, nas coisas que a gente não concorda. Como proteger o filho, essas coisas. Eu não concordo. Cara, eu teria entregado, dito pro Lobo no início do governo, tinha dito pro cara, sai, velho. Pega as tuas coisas e sai. Verdade. Não, lá do Rio, né? Sim. Uma fala do Paulo Guedes que eu acho que tem um pouco, assim, tá um pouco nessa linha, né? Quando ele vai falar um pouco sobre a convivência dele com o presidente Bolsonaro. Ele diz, cara, uma coisa é você não concordar com o cara, outra coisa é você saber que o que ele diz ele faz, ou as coisas que ele promete, ou as coisas que ele firma compromisso, ele cumpre. Pode até não concordar com isso. E falando em Paulo Guedes... O cara tá em Davos. O cara tá em Davos, né? Lá na Suíça, né? Que lugar bonito, já viu os vídeos daquele lugar? Acho que a Suíça é um cartão postal contínuo, né? Eu tenho um amigo meu, que inclusive fez MBA comigo, e hoje trabalha num banco suíço. Tá trabalhando lá. Fez MBA na UPF, aqui em Passo Fundo. Mas ele tá onde? Lausanne? Ele tá em Zurique. Ele trabalha num banco, eu até não me recordo o nome do banco. Eu troco algumas mensagens com ele de vez em quando no Instagram. Até ele vai ver depois esse podcast. Ó. Legal. Um abraço pro amigo. Tá onde? Lausanne? Ele tá em Zurique. Zurique. Ele trabalha num banco, eu até não me recordo o nome do banco. Eu troco algumas mensagens com ele de vez em quando no Instagram. Até ele vai ver depois esse podcast. Ó. Legal. Um abraço pro amigo. É o Andrei o nome dele. Abraço, Andrei. E aí ele faz uns stories, né? Tá indo pro trabalho, tá saindo do trabalho, ou tá indo passear no final de semana. Ele posta umas fotos assim que, cara, meu Deus, eu penso, mas é uma montagem isso aqui. Ele, não, isso aqui é o meu caminho pro caminho do banco. Não, isso aqui eu tô indo na padaria. Aí uma casa, um vale com neve, aquele negócio
Parece que foi montado. Cinematográfico, né? Cara, eu nem botei nem filtro, só tirei a foto. E eu, meu Deus do céu, que privilégio, né? Por isso que o suíço, eu acho que é um dos povos mais felizes do mundo, né? Estão sempre com as vistas alegres, né? Falando em Suíça e Davos, nós sempre teremos a frase da semana, né? Boa, vamos trazer ela agora? A nossa frase da semana é a seguinte. Que foi dita lá, né? Foi dita lá. Foi dita lá. A frase da semana é: o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Paulo Guedes. O que é que tu achou? Fecha aspas. O que é que tu achou da frase da semana? Correta. Corretíssima na minha visão, né? Porque, primeiro que a pobreza ela é inerente ao ser humano, né? Todo mundo nasce pobre. A riqueza, as pessoas falam em distribuir riqueza, igualdade de renda, etc. Né? N formas de tentar tornar o mundo mais igual, mas na verdade todo mundo nasce igual. Nasce sozinho e morre sozinho também. É uma existência solitária, né? É. Então, quando a gente tem elas não entendem o potencial destrutivo que a ocupação irregular, ou às vezes até mesmo a falta de entendimento do contexto de onde convive pode ter, né? O cara tá desesperado por sobrevivência, ele vai pegar o que tá na frente dele, né? Vale a pena contextualizar, né? Ele colocou essa frase num momento em que ele estava debatendo no Fórum Econômico Mundial sobre a economia brasileira, e ele se coloca dessa forma porque, evidentemente, no próprio fórum está se abordando muito a questão ambiental. Então se debate muito a questão da Amazônia, né? E eu acho que ele quer dizer com essa frase, ele quis dizer com essa frase, é que se nós mantivermos esse olhar, né, extremamente regulatório sobre a Amazônia, nós não entendemos o potencial que existe nela, né, que pode ser extremamente regulatório sobre a Amazônia. Nós não entendemos o potencial que existe nela, né, que pode ser produzido ali de riquezas, ela vai continuar sendo vai continuar sendo depredada, vai continuar sendo desmatada. Porque enquanto o agronegócio quer avançar, ele não tem nenhuma barreira porque aquilo ali parece só um bando de mato, mas não é, né? Só que parece. Então a necessidade urgente de se explorar esse reduto de forma riqueza inteligente. De forma inteligente. Cara, isso é quando você fala de Amazônia, mas eu tenho um exemplo interessante que há alguns anos atrás eu li sobre isso, até usei numa palestra que eu dei, que é a pesca na costa chinesa. A gente tá falando de China, né? Eu me lembrei disso. Porque existe um trabalho de pescado nas costas dos países, né? No Japão, por exemplo, já tá assim, muitos quilômetros à frente, né, para trazer o peixe fresco. Né? Olha só. Já não se consegue pegar tão próximo da costa os cardumes para que eles cheguem frescos no porto, né? Porque, claro. Evidentemente que tem toda uma influência no sabor, o peixe. Tanto que uma das soluções que os pesqueiros japoneses colocam nos seus tanques são cação, né? É o filhote do tubarão. Para ficar caçando os peixes no tanque. Isso, porque eles chegam no porto, eles chegam, diferentemente se não houvesse isso, eles chegariam parados, né? Eles não nadariam dentro dos tanques. Então, como eles estão ali trabalhando, sempre fugindo do cação, eles chegam muito frescos, né? O porto recebe um peixe de alta qualidade. Com certeza. Né? Que vai influenciar nadando ali. Porque quando eles passavam horas e horas, dias para chegar no porto parados, eles descobriram isso aí. Mas voltando para a questão da sustentabilidade disso aí, e a questão da frase do Paulo, me chamou a atenção uma vez quando eu li sobre a forma que se usava em alguns lugares da costa chinesa para se pescar os cardumes, né? E você pode fazer de rede, você pode fazer de rede de arrasto, enfim. Eles usavam dinamite, cara. Nossa! Dinamite. Nunca tinha ouvido fácil falar. pescar com dinamite, dizia-se. Muito fácil. Como é que seria? Você solta a dinamite e a dinamite ela consome o oxigênio num raio de ação
certo? E aqueles peixes morrem e sobem. Que interessante. E aí, quando sobem, eles pegam e colocam para dentro do navio pesqueiro. Olha só. Né? E é extremamente danoso para aquele local que se coloca a dinamite, porque não se tem mais nada ali, mas vira uma área desprovida de oxigênio. Desprovida de oxigênio. E a destruição que promove ali naquele local é tamanha que ela fica impossibilitada de receber novos cardumes. Olha só. É por isso que... E aí a sustentabilidade, ela é inimiga desse tipo de... Óbvio, totalmente insustentável a pesca, mas é eficiente demais. É muito eficiente. É a mesma eficiência que um cara que está passando fome usa para... Com certeza. Para derrubar alguma coisa para comer. Não, mas é que tá. Eu até acho que nesse primeiro momento a gente olhou da maneira mais micro, mas a fala do Paulo Guedes ela é totalmente macro. Sem dúvida. A Amazônia ela é um baú de riquezas. Imagina, potencial biológico, potencial de pesquisas, né? Imagina, potencial biológico, potencial de pesquisas, né? De remédio, de cura. Cara, tu não era nascido. Olha aí. Mas eu me lembro quando eu era criança. E uma das coisas que foi matéria de mais de uma semana no Fantástico foi a vinda de Jacques Cousteau. Que isso? Jacques Cousteau, que era o cientista que tinha o Calypso, né, que era um navio que era bancado pela Inglaterra, né, para ele fazer pesquisas no mundo inteiro. E Jacques Cousteau veio para conhecer a foz do Amazonas, né, e fez uma matéria. Ele tinha... Não sei se eu já ouviu falar, alguns dos nossos ouvintes com certeza já ouviram falar, mas entrem lá no Google e vejam quem foi Jacques Cousteau. É um francês, né? Sim. E esse cara, ele tinha um navio laboratório, Náuticos, eu acho que era o nome do navio, e ele veio aqui na Foz do Amazonas. E quando eu era criança, isso foi bombardeado. Ele veio ver o boto cor-de-rosa. Na verdade, o cara estava sendo... Ali, a exploração ali era quase que, vamos dizer assim, portas abertas, pode entrar, que estamos aí. Tu fala isso aí... E hoje o pessoal sabe muito mais das informações, né? Da Amazônia. Tem muito mais informação. Hoje, eu acho que a maneira como se tem acesso à informação, que a laminha que está nas costas do sapo que tem na Amazônia faz um remédio que não se vende para o Brasil. Pois é. Tu sabe que a biodiversidade só fora daqui. Tem até um documentário que eu olhei na época da faculdade, quando eu estava cursando geografia, que se chamava... Que vai nessa linha aí. Ele era feito pelo Greenpeace, mas hoje tu não encontra mais no YouTube. Até procurei um tempo atrás. Que era Fazendas Aqui, Florestas Lá. Que mostrava todo um lobby, uma construção política, econômica e de movimentos ativistas que o WWF, que o Greenpeace faziam para que países que haviam muito potencial de biodiversidade econômica e de movimentos ativistas que o WWF, que o Greenpeace faziam para que países que haviam muito potencial de biodiversidade, potencial agrícola, potencial mineral, não desenvolvessem e continuassem sempre não manufaturando seus produtos, não explorando todo o seu potencial, em defesa desse meio ambiente, em defesa de não tocar naquele tesouro natural, né? E aí, enquanto nos países europeus se tinha toda uma série de organizações e corporations, como fala no próprio documentário, que alocavam capital nessas organizações, né, nessas ONGs, para fazer a defesa, na verdade, não do meio ambiente, mas do seu próprio interesse, né? Da busca Isso aconteceu aqui no Brasil em alguns momentos, algumas coisas que passam desse tipo de informação, a imprensa oficial, vamos dizer assim, mas pouco se fala, por exemplo, de uma cidade que foi construída na Amazônia pelo Ford, né? Nossa, Fordlândia. Fordlândia, né? E o cara abandonou? A Firestone e a Ford fizeram uma parceria para a borracha daqui construir os pneus, né? Exatamente. E a Volkswagen, produzir os pneus, a Volkswagen ia fazer também. E aí desistiram porque eles conseguiram borracha mais barata lá na Ásia. Exatamente. Singapura, acho que eu não me recordo agora. Mas aí migraram o projeto para lá. Migraram o projeto para lá, mas estava lá na Amazônia. Tava lá. Né? Tava lá e não era pelo bem do desenvolvimento urbano da Amazônia. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho até assim que
seringueiros, enfim, observando essa ideia de discurso ambiental, um discurso assim válido, é o discurso de quem estava lá, né? É um discurso de quem realmente... do seringueiro lá, Chico Mendes, né? Sim. Ela lutou por aquilo ali. Quer Claro. dizer, alguém que veio de uma situação onde realmente aquela biodiversidade ou aquela situação de exploração do meio ambiente, uma situação que explora o ser humano para tirar proveito do meio ambiente, que era a situação naquela época, isso te dá material, contexto, vivência e experiência para tu falar sobre o meio ambiente, para tu falar sobre a proteção do meio ambiente, né? É diferente dessa pirraia, né? Da Greta. Da Greta. Né? A Greta, né? A Greta tem, inclusive, eu vi o discurso dela na ONU e vi o discurso dela agora no Fórum de Davos. E você já vê uma mudança. Ah, é? Eu não vi no fórum ainda. Já vê uma mudança significativa na maneira como ela se coloca. É muito menos emotiva que da primeira vez, né? Que foi. Muito menos, vamos dizer, apocalíptica, nesse sentido. Mas um discurso mais moderado, né? E mais, vamos dizer assim... Como é que eu poderia dizer? Ela tentando trazer todo mundo para o mesmo assento, né? Olha só. Eu achei o primeiro discurso dela, onde ela, vamos dizer assim, ficou famosa no mundo, né? Vamos dizer assim, quando ela fez aquele discurso quase que chorando na ONU, quase que uma repercussão que teve relevância pela forma como ela foi agressiva. Fábio, isso aí pra mim é meio que tudo hipócrita. Sim, claro, mas ela não é uma Marina. Que exatamente. O que eu queria dizer a questão do ela, brasileiro é a seguinte, ela não teve a experiência que estava lá. Se tu endossa o discurso da Greta e tu não endossa o da Marina, tu é hipócrita junto com ela. Perfeito. É essa que é a realidade. Era essa a questão. Porque aí, pô, a Marina que tem a vivência, né? A Marina que tanto falam, né, que era mulher, ela é mulher, enfim, que a pauta da mulher estava em evidência. Ela não teve o apoio dos grupos feministas na candidatura dela? Sim. Então, né, os caras apoiaram o Haddad, os grupos feministas declararam apoio ao Haddad. Então, no Brasil a gente vive uma ditadura do PT no que tange a cultura de esquerda. O que o PT diz é a cultura de esquerda. O que ele não diz, não é. Mas será que a questão é PT? Ou é um PT que não existe mais, que tu tá falando? Eu acho que esse PT não existe mais. Porque eu tenho muito cuidado com esse discurso de... Hoje se vive algo... Eu acho que o Lula é o último remanescente desse PT. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Existe... Não querendo falar assim... uma questão muito mais conceitual, não querendo falar assim, uma questão muito mais conceitual do que propriamente física. Quando tu fala assim, isso aí é por uma questão do PT. Mas que PT é esse? Esse PT existe? Eu não sei se esse PT existe. Existiu, né? Existiu. Eu acho que isso aí... E ele próprio se dinamitou. Mas então de que é que a gente tá falando então, se não é do PT? A gente tá falando, eu acho que é de um contraponto. Que me parece que é muito mais resultado de um cenário polarizado, ou eu estou desse lado do muro, ou eu estou do outro lado do muro, do que propriamente dizer que eu sou PT, né? Eu acho que é mais rico do que simplista. Com certeza. Quando tu fala isso, me parece que em algum momento é simplista, né? Até achei curioso, porque assim, uma das coisas que eu ia trazer para a nossa temática, já porque a gente fala de assuntos da semana, né, não é tão próximo de mais dias atrás, é a questão da indicação do documentário Democracia em Vertigem para concorrer ao Oscar, né, na categoria documentário. E isso me causou uma estranheza. Até assisti 2 vezes o documentário. O que te causou estranheza? A indicação? Não, a indicação sim me causou estranheza. E eu te digo por quê. Porque ao assistir o filme, você percebe que ele tem muito mais uma cara de ficção do que de documentário. Por quê? Porque em muitos momentos é pouco jornalístico o filme. É muito mais algo emitindo opinião do que propriamente algo jornalístico. Interessante. Entende?
Até assim, a gente que gosta de analisar a fala, o discurso, né? A própria Petra, que é a diretora do filme, Sim. ela sempre trabalha numa tônica, né? A própria fala dela é uma fala assim, muito uma ternurazinha, me parece uma coisa triste de uma menininha adolescente, falando, entende? Se você assiste, você mata na hora que eu tô querendo dizer. Entendi. Vale a pena, pessoal, assistir para conhecer o documentário, até porque vai ser representar o Brasil lá no Oscar, né? E assim, de fato, você olha a narrativa dela, parece que tem um certo vitimismo na fala dela, do início ao fim. Ela tá falando de algo que é uma dor que ela tá fazendo um documentário sobre uma dor que ela tem, né? E talvez seja, né? E talvez tenha, certamente tem, né? Mas em alguns momentos ela não consegue, pelo menos para mim, ela não conseguiu fechar algumas questões que ela levanta no documentário, e aí passa, talvez por alguns desapercebidos, como por exemplo, tem uma fala da mãe dela lá, sobre quando o Lula vai preso, e quando a Dilma é impeachmentada, antes até quando a Dilma, algumas questões que ela levanta no documentário, e aí passa, talvez por alguns desapercebidos, como por exemplo, tem uma fala da mãe dela lá, sobre quando o Lula vai preso e quando a Dilma é impeachmentada, antes até quando a Dilma é impeachmentada e depois vem a questão da corrupção que atinge ao Lula, ela pergunta para a mãe dela, que faz parte de um viés documentário, que conta um pouco sobre a história da família dela, a mãe dela diz, isso se partidarizou muito, quer dizer, a mãe foge da resposta. Tá, mas o cara não... E aí, o que você achou? O cara foi preso, corrupto? Ou como é que é isso, tal? E a outra questão, por exemplo, é a própria Dilma dizendo que isso tudo aconteceu por causa do Eduardo. Né? E aí é complicado ter um... Só que assim, é interessante você, ao ver o filme, perceber isso e fazer realmente essa avaliação. Se você está assistindo algo que é ficção, que é algo que vem com uma narrativa já pronta, ou que é algo realmente como um documentário. Ele parece uma ficção, um cara de documentário. No começo do filme ela já fala assim, estamos partindo para um cenário de autoritarismo. Quer dizer, a coisa nem aconteceu, como é que tu já sabe que vai ser autoritário? Nem vai acontecer pelo que é visto, né? A gente não tem esse perigo no Brasil. E, enfim, esse é o meu primeiro ponto. A fórmula como ela encontrou de fazer o documentário se tornar de ficção, se tornar um documentário. É uma opinião pessoal, né? E a outra é a curiosidade de Hollywood. Cara, Hollywood. Interessante, né? Hollywood, cara. Hollywood judaica. A Hollywood judaica, né, velho? Né? A Hollywood dos seus chefes, né? Todos com, vamos dizer assim, uma propaganda até judaica na maioria disso que eu estava falando anteriormente. Fala de um cenário polarizado. Não estou querendo falar de partido, né? Mas, cara, eu me sinto muito constrangido, porque eu não sou nem de um nem de outro. Eu não sou nem de esquerda e nem posso dizer que sou extremamente direita. Então, é interessante ver a curiosidade de Hollywood pela polarização política brasileira. O Brasil desperta muita atenção do pessoal lá fora. Aqui é muito rico, né? Aqui tem muita coisa boa. Então, eu acho que é a curiosidade dos gringos conosco, do meu ponto de vista. Então, Fábio. Em se tratando de pauta falando sobre documentário. Então, Fábio. Em se tratando de pauta falando sobre documentário, Oscar e enfim. Estávamos falando de Hollywood, né? Vamos puxar aí a nossa sala agora para nosso último bloco, inclusive, aí, nosso quinhão cultural. Vamos lá, vamos embora. O que é que tem aí para nós? Então, como a gente está com essa ideia aí de fazer semanalmente, a gente vai tentar trazer sempre alguma ideia de livro, filme, uma série, ou até mesmo um vídeo no YouTube. E eu peguei o sábado e domingo para olhar o Democracia em Vertigem e fui parar lá no Messias. Ei! Uma série nova da Netflix, né? Messiah. O Messias. Alma Shin.
Então Eu assisti toda a temporada agora, né? Tem uma São temporada. 8 episódios, se não me engano. Vale a 8 pena, é ou uma 7. boa indicação. Então o pessoal aí deixar a indicação para assistir, é uma série que trata de um possível retorno de Jesus, né? Que na verdade não é, né? Não vou dar spoiler, mas não, a figura ali não é uma figura messiânica, né? Messiânica. É uma messiânica e vale a pena assistir porque ela acontece nos dias atuais. Exato. Né? É uma figura de alguém que aparece lá no mundo islâmico. Islâmico, exatamente. Não me lembro se é no Irã onde ele aparece agora. Eu sei que é ali, é Síria, eu acho. É a Síria. É a Síria. Divisa com onde tem a Palestina. Exatamente dentro do conflito da Síria, né? Exatamente. É onde tem o Estado Islâmico. É isso. E aí ele aparece como uma figura que está falando coisas que ninguém falava, né, para eles, enfim, e aparecem alguns sinais e prodígios juntos com ele. Alguns supostos milagres. E a CIA vai se preocupar e vai atrás desse cidadão, né? Exatamente. E no final acaba se desenrolando uma história bem interessante, porque ela está dentro de um arcabouço teológico das 3 religiões monoteístas do mundo. Perfeito. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E essa figura messiânica, ela pertence à narrativa messiânica dos 3. Das 3. Das 3, né? Para aqueles que talvez não conheçam, o próprio Islã tem uma narrativa messiânica da volta do próprio Jesus. Exato. Né? Como nas outras 2. Né? Tendo ele também como um profeta, não tão importante, mas tendo ele também como um profeta. Eu não vou dar spoiler, mas não está te deixando claro em momento nenhum que essa figura é Jesus, né? Mas também ao mesmo tempo mostra que é. Mas ao mesmo tempo tem uma narrativa muito próxima, vamos dizer assim, ao mesmo tempo tem uma narrativa muito próxima de uma figura muito próxima de uma figura como Jesus. Né? Exatamente. Inclusive os feitos, né? Inclusive isso aí. Vale a pena assistir, pessoal. Vale a pena assistir. Vale aí maratonar a série aí no domingo. De uma figura muito próxima de uma figura como Jesus. Né? Exatamente. Inclusive os feitos, né? Inclusive isso aí. Vale a pena assistir, pessoal. Vale a pena assistir. Vale aí maratonar a série aí no domingo. Sábado e domingo, né? Porque é bastante episódio. Eu tenho uma série que eu também assisti esse final de semana, também maratonei, que eu acho que vale a pena também indicar pro pessoal. É Spin Out. Spin Out. Essa eu não olhei. É uma série que conta a história de uma patinadora do gelo, uma patinadora artística, que passa por um drama em tentar uma vaga olímpica para a próxima Olimpíada. É uma série também nos dias atuais. E ela acaba não tendo condições mais de patinar só, ela vai tentar essa vaga olímpica junto com um par para fazer a patinação em dupla. Artística em dupla. Só que quando você pensa que vai assistir o seriado na verdade vai se surpreender com a capacidade dele contar a história de uma pessoa que enfrenta dramas na família, dramas pessoais e dramas nos relacionamentos. E aí é muito mais rico do que você pensa. Que interessante. E, na verdade, o pano de fundo é todo o esporte, né? Um esporte extremamente competitivo, mostra um pouco do cenário dos coaches ali, dos treinadores, enfim. Que legal. Mas ela passa por um transtorno, né? Um transtorno mental dela, tem um transtorno psíquico, que já vem com a experiência dela com a mãe dela, que tem também. Então, assim, ela passa por um drama pessoal muito grande. Então, vale a pena assistir a história dessa patinadora chamada Kate, né? Que é algo que vai lhe tomando, né? O seriado ele vai lhe tomando ali. Ele começa bem simples ali, de uma forma bem suave. Daqui a pouco você está envolvido muito com os dramas pessoais, né? Inclusive com a convivência com um transtorno que mais hoje se tem essa preocupação com os transtornos de ansiedade, que são tidos como a própria OMS, né? Sim. Tem como sendo agora, a partir do século do 2025, tem como sendo o segundo maior problema de saúde do mundo. Acredito. Mal do século. Mal do século. E para fechar, eu vou deixar também aqui uma última recomendação, um vídeo no YouTube. Opa! 1 hora e pouquinho de vídeo. Aí, é um filme. É quase um filme, né? Para quem não for maratonar, mas assistir a entrevista do professor Yuval Harari, do Roda Viva, que é o autor daquele livro, O Século XXI.
é um futurista israelita, tem percorrido o mundo aí abordando os problemas que a gente vai enfrentar ainda daqui para frente. Futurista ou futurólogo? Muito obrigado pela correção. Futurólogo, verdade. Futurismo. Então é uma entrevista Esse cara muito boa. Futurólogo, então. Futurólogo, que inclusive não usa celular. Opa, Que interessante, né? vou assistir. Então é uma entrevista que... Tem nome, o vídeo? Bota na roda viva, professor Harari, com H-A-R-A-R-I. Que pode ser também ouvido como um podcast, né? Isso é verdade. De repente a gente pode colocar o link na descrição. De repente a gente Vai coloca bem. na descrição. Bom, pessoal, então estamos encerrando aí o nosso primeiro episódio. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Ô, louco. Contando as favas que foram contadas aqui. E aí a gente navegou sobre vários assuntos, nos detivemos em alguns momentos na política, mas com certeza eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou a todos eles. Fiquem com Deus, um grande abraço. E se você quiser se despedir, meu amigo, fazendo o seu convite aí. Valeu, pessoal. Isso aí. Obrigado pelo convite, Fábio. Prazer estar aqui contigo. Obrigado a todo mundo aí que também acompanhou nós. Agradecendo também o nosso trabalho aqui nos bastidores aqui da produção, da edição. O Gilceone aqui está conosco aqui nos dando essa força. Também agradecer o Santa Maria Tecnopark pelo espaço. Vamos adiante. Amém. Um abraço, querido.